Olá pessoal, vamos aqui para mais um encontro. Hoje o nosso assunto é progressão aritmética. Então, começando o nosso assunto de progressão aritmética, nós vamos ver o primeiro passo, sequência numérica, tá? Então a gente vê a sequência para depois ver as partes de progressões. Então, o que é uma sequência numérica? É todo o conjunto de números reais disposto numa certa ordem, em uma certa ordem, tá? Então aqui o primeiro exemplo que a gente está vendo é 1, 7, 4, 3, 8, 5. E embaixo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Você vê em uma certa ordem. Não necessariamente tem que estar numa ordem crescente, numa ordem decrescente. Pode estar aleatoriamente, tá? E isso forma uma sequência. E a sequência, gente, ela tem uma representação matemática. De que forma? Onde ela vem que é A1, que é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo. Aí a gente vem AN menos 1 e o AN. AN-1 antecessor de quem? Do AN. Esse AN a gente não sabe qual é a posição dele. Então, toda vez que você vai montar uma sequência, se você não sabe a posição, ele te pergunta qual é a posição, é a letra N. A letra N indica a posição do número dentro de uma sequência numérica. Consequentemente, dentro de uma PA, dentro de uma PG. Tá ok? Então, essa é a nossa representação matemática, onde aqui, que nem eu falei para vocês, o nosso A1 é o que? Vou botar aqui. O A1 é o primeiro termo. O A2, o segundo. O AN é o nosso enésimo, é o enésimo termo, certo? Esse é o nosso AN de uma sequência. Tá? Então, essa aí é a nossa sequência numérica. Progressão aritmética, mais conhecida como PA. É uma sequência numérica, ó, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo termo, é igual ao anterior, somado a uma constante chamada de razão da progressão aritmética, desculpa. E professor, fiquei perdido o que o senhor falou aí, né? Somado, simples. O que ele fala é uma sequência numérica, nós vimos lá, onde que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado a uma constante de razão, chamada razão. Então nós temos o que? A sequência A1, A2, o nosso A3 e assim vai, até chegar quem? No nosso AN, correto? E ele falou que é a partir do segundo termo, então tá aqui, quem é o nosso segundo termo? O A2. Então a partir do segundo termo, nós temos que o A2 é igual ao anterior, quem é o anterior? O A1 somado a uma constante chamada de razão. Não sei qual é essa constante. R. Então aqui está a primeira nomenclatura matemática aqui, ó, de uma PA. Agora, quem seria o A3? Ó, o A3, ele seria o que? O anterior dele. Quem é o anterior dele? O A2, somado a quem? A uma constante. Certo? Isso para todos os elementos até chegar a quem? Até chegar no AN, onde seria, quem seria o AN? O AN, ele é o anterior dele, AN menos 1 mais a razão. Certo? Lembra que na sequência numérica a penúltima letra era N menos 1? Tá aqui.
Então, se eu pegar aqui, ó, o A2 menos A1 é igual o A3 menos o A2, que é igual, né, igual o AN menos AN menos 1, isso aqui é igualado a R, que nós fizemos aqui, ó, a nossa constante, onde R é a razão de uma PA. Então, como eu vou achar a razão de uma PA? É o segundo termo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, o quarto menos o terceiro, o quinto menos o quarto. Todas essas subtrações têm que dar o mesmo valor. Se não der, não é uma PA. Então, traduzindo para matematicamente, nós temos, ó, se eu tenho isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Essa sequência, e pergunto qual é a razão. A razão dela é, ó, 2 menos 1 me deu quanto? 1. 3 menos 2 me deu quanto? 1. Preciso estar fazendo essa conta sempre? Não, que você já está vendo que é um número natural. Está pulando de 1 em 1 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa sequência possui uma razão 1. Olha essa daqui. Qual é a razão dessa sequência? 5 menos 1, 4. 9 menos 5, 4. Não preciso estar fazendo toda a conta. Então, razão 4. Agora, se você olhar aqui para cima, e em cima desse termo que nós temos aqui, que é o AN mais 1, é igual o AN mais R. AN mais R. Ou dessa forma aqui também, ó. Se eu quero achar o AN, eu tenho um AN menos 1 aqui. Então, a gente sempre vai precisar de quem? Do primeiro termo. Do primeiro termo. Aí eu não tenho, eu tenho o terceiro e o quarto. Então, a N5 é o quarto termo mais a razão. Tá? Então, se você botar aqui, ó, 5 aqui, o A1 vale 1, quanto você vai ter de razão? 4. Então, gente, agora vamos dar uma analisada nessas três sequências que eu coloquei aqui. Né? Primeiro passo, vamos ver se elas são PA. Progressão aritmética. Ó, 7 menos 1, eu tenho 6. 13 menos 7, eu tenho 6. Então, a razão aqui qual é? A razão é 6. Certo? Agora eu venho para cá. 3 menos 6, menos 3. 0 menos 3, menos 3. Então, eu tenho aqui uma razão de menos 3. E agora aqui, ó. 7 menos 7, 0. 7 menos 7, 0. Então, uma razão de 0. Que sentido você chega nisso aqui? Olha, a minha razão é 6. Eu vim somando. Saí do 1, fui para o 7, fui para o 13, fui para o 19 e assim sucessivamente. Ela vai aumentando. Se ela vai aumentando, é uma PA crescente. Certo? Agora vamos ver a de baixo. Razão menos 3. Ela saiu do 3, do 6 foi para o 3, do 3 para o 0, do 0 para o menos 3, do menos 3 ela vai para onde? Para o menos 6, correto? Ela vai embora. E ela vai decrescendo, ela está diminuindo, então é uma PA decrescente. E agora essa sequência aqui, onde a razão é nula? Não ocorre nem um acréscimo nem um decréscimo. Então, é uma PA constante. Certo? 1, 2, 3. E agora nós vamos ver o termo
geral da PA. Termo geral da PA é onde que eu tenho que o meu AN ele vai ser igual o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, gente, não pode esquecer isso aqui. Isso aqui é a base, o alicerce da PA. Não pode ser esquecida. Tranquilo aí? É desse jeito que funciona. Pô, professor, fiquei meio perdido. Então tá, você tem uma PA 7, 10, 13. Aí ela contém, né, ela tem essa PA aqui. E ele pede para calcular o quinto termo dela, o A5. Tá? Precisa saber quanto vale o A5 dela. Então esse aqui quem é? Esse aqui é o nosso A1, certo? Agora quem mais dá para me ver aqui? Quem mais dá para me ver aqui? A razão. Qual é a minha razão aqui, ó? 10 menos 3, 10 menos 7, 3. Então isso aqui é a nossa razão. Então, se eu vier aqui agora, eu tenho que ele quer saber o que? O A5. O A5 está em que posição? 5. N igual a 5. Então, eu venho aqui, A5 é o que ele quer saber. O A1 vale 7, mais. Quanto vale o N? O N vale 5. 5 menos 1, ó, 5 menos 1, vezes a razão que vale quanto? 3. O A5 é igual a 7, mais 4. 4 vezes 3, 12, igual a 19. Então, o quinto termo dessa PA aqui é o 19, certo? Então, é desse jeito que a gente calcula. 19. Pô, professor, dá para fazer mais um exemplo? Se ele perguntasse para você a posição do número 31 na PA. Então tá, ele quer saber a posição. Se ele quer saber a posição, ele quer saber o N, certo? Ele quer saber o N. Nós sabemos quem é o A1. O A1 vai quem é? É o 7. Nós sabemos a razão. Quanto é a razão? É 3. Então, eu sei o termo geral que está aqui. Ele quer saber quem? A posição do 31. Quem é o 31 para a gente? O 31 é o AN. Então, eu pego ali, ó, 31 é igual a 7 mais N menos 1, que multiplica a razão, que vale 3. Então, nós temos que é 31 igual a 7 mais, fazendo a distributiva, 3N menos 3. Aqui nós temos 31, aqui 7 menos 3, 4. Esse 4 vai para lá negativo. Né? 31 menos 4 igual a 3N. Nós temos que 31 menos 4 vai me dar 27. Então, 3N igual a 27. Logo, nós teremos que N é igual a 9. Então, a posição do número 31 na PA acima é a número 9. É a nona posição. Então, ela vem, ó, ali que eu fizer 7, 10, 13, aí vem 13, é 3, né? É 16, 19, 22, 25, 28, 31. Agora é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bateu, né? Coincidência. Então é assim, gente, que a gente vai trabalhando a PA em cima do termo geral, tá ok? Então, continuando aqui, gente, nós temos também algumas representações especiais. O que seria isso, professor? São as representações que nós temos
que facilita muito nos exercícios aí fora, tá? Nos exercícios que nós iremos fazer. Que seria aqui, eu tenho uma PA de 3 termos. Então, qual seria essa PA de 3 termos? A1, A2 e o A3, correto? Então, nós podemos também fazer uma representação, que isso com o exercício você vai entender melhor. Uma PA de 3 termos, eu posso fazer uma representação da seguinte maneira. X, o termo do meio, onde eu tenho x menos r, e aqui x mais r. Concorda comigo? O antecessor de x menos a razão. O sucessor de x mais a razão. Então, a gente vai somando o que? A razão, que é o r, para montar a nossa sequência, certo? Nós temos isso aqui. Agora, uma de 4 termos, né, que nós temos A1, A2, A3 e o A4. O que nós temos aqui, ó? Nós teremos, nesse caso de 4 termos, nós não temos o x no meio. Nós teremos x menos 3r, x menos r, x mais r e x mais 3r, tá? Opa, deixa eu subir aqui porque eu estou na frente. X mais 3r. Então, para PA de 4 termos, a nossa razão, ela é 2r. Para nossa PA de 3 termos, a nossa razão, ela é r. E agora nós vamos ver essa daqui, ó, de 5 termos. É o que vai trabalhar muito aí também, né? Esses 3 tipos aqui, essas 3 representações vão ser muito usadas. Serão muito usadas, desculpa. Termos. Como é que eu monto? A1, A2, o A3, o A4 e o A5. Então, isso aqui fica como x menos 2r, x menos r, x mais r, x mais 2r. E por último aqui na nossa PA, que nós iremos ver, é a soma dos n termos da PA. Caramba, professor, é a soma deles. Pessoal, uma sequência pequena, uma PA pequena de 4 números, você pode sair no braço somando todos eles ali e te dá. Mas, pessoal, ele te dá só o início dela e fala que tem 200 números na posição. Aí complica, né? Então, a soma dos n termos de uma PA, a soma Sn é igual a 1 mais a n, que multiplica n dividido por 2. Então, aqui é para você somar todos os termos de uma PA. Daqui, ó, você tem 3, 5, 7, 9. A soma dos termos da PA. Então, nós temos que n aqui vale 4. Eu tenho que A1 vale 3. Ele já me deu ela finita. O AN aqui, ele é o quê? O 9. Acabou. É só agora eu montar. É só eu montar na forma. Sn de quantos termos? 4. S4 é igual a 1, que vale 3. Mais o AN vale 9. O N vale 4 sobre 2. Então, já dá para simplificar aqui, fica 2. Eu tenho 3 mais 9, 12 vezes 2, 24. Então, a soma dos n termos dessa PA, 24. Então, vamos ver. 3 com 5, 8. 8 com 7, 15. 15 mais 9, 24.
Então aqui está mais uma forma da progressão aritmética, que é a soma. Então você tem a soma e o termo geral, e as representações especiais ali. Com isso, você resolve qualquer problema de progressão aritmética. Então vamos para o nosso primeiro exercício aqui de PA. Calcule o primeiro termo e a razão de uma PA cujo termo geral é a n igual a 5 mais 2n. Tá? Então aqui ele pede para calcular o primeiro termo dessa PA. Ele aqui já nos deu o termo geral. Pô, professor, mas me deu só isso, tá? Qual é o primeiro termo? O primeiro termo é n igual a 1, né? Que é o que? O A1. Então eu tenho que, para n eu substituo 1, eu vou ter que A1 é igual a 5 mais 2, que multiplica 1. O A1 vai ser igual a 5 mais 2, A1 igual a 7. Então, esse aqui é o meu primeiro termo, A1 igual a 7, correto? Só que ele pede para calcular a razão. Para calcular a razão, eu preciso ter pelo menos, mas eu faço o segundo e o terceiro só para confirmar. Então, aqui eu tenho que meu A2 vai ser 5 mais 2 vezes 2. O A2 vai ser 5 mais 4. O A2 igual a 9. Então, agora, gente, a minha razão aqui está aparecendo para mim que é 2. Eu só vou dar só ter certeza aqui. Então, vou fazer o A3. O A3 é igual a 5 mais 2 vezes 3. O A3 vai ser 5 mais 6. O A3 será igual a 11. Já dá para me ter essa noção? Sim. Onde que eu tenho? 9 menos 7? 2. 11 menos 9? 2. Então, com isso, gente, eu sei que a minha razão vale 2. Tá? Então, aqui eu fiz 3 vezes para poder confirmar da terceira para a segunda. Tá ok? Bem simples aí. Vamos para o próximo. Então, aqui, ó, a sequência 4x mais 1, x menos 2, x ao quadrado menos 5 é uma PA. Calcule o valor de x. Gente, aqui tem um detalhe que eu não falei para vocês lá anteriormente, eu vou falar agora, do termo central, tá? Opa, caneta aqui. Deixa eu mudar a caneta. Relação ao termo central ou termo do meio. Termo central da PA. Onde que eu tenho que numa PA A1, A2 e A3, qual é o termo central deles? O A2. Então eu posso falar para vocês que o A2 ele é igual ao A1 mais o A3 dividido por 2, tá? Pô, professor, você fez aí uma média aritmética do coisa assim, que o termo central, né, que eu botei aqui, ele é o termo médio, certo? O termo médio entre ali daquele, então eu posso usar para fazer muitos exercícios do termo médio. Por quê? Eu tenho aqui, ó, como é que eu vou calcular o valor de x? Eu posso usar meu termo médio, onde que eu sei que o x menos 2 vai ser igual a 4x mais 1, que somado a x ao quadrado menos 5, divididos por 2. Que aqui eu já posso multiplicar cruzado, eu vou ter aqui, ó, 2x menos 4. Já fiz a distributiva, gente. Aí aqui eu tenho que é 4x mais 1 mais x ao quadrado menos 5. Então, vamos lá. 2x menos 4 é igual a 4x, não tem mais x aqui, vai ter 4x mais x ao quadrado menos 4. Certo? Menos 4. Esse menos 4 vai para lá positivo. Se ele vai para lá positivo, eles vão se anular. Então, eu tenho 2x. Isso aqui vem para cá, né?
menos 4x menos x ao quadrado igualei a zero. Eu vou ter menos 2x com menos x ao quadrado igual a zero. Logo, o que nós teremos aqui? Multiplico por quanto? Por menos 1, eu terei x ao quadrado mais 2x igual a zero. Uma equação do segundo grau incompleta. Resolvendo essa equação, coloco x em evidência, x mais 2. Não precisa fazer Bhaskara, gente. Está incompleto, eu fiz uma fatoração. Coloquei em evidência. Então, eu tenho que um x é igual a zero, o outro menos 2. Então, o terceiro exercício, ele fala, determine o 30º termo de uma PA. Opa, 30º termo, n igual a 30, já coloco logo. Então, o 30º termo, pelo termo geral da PA, qual é? A n é igual a 1 mais n menos 1, que multiplica a razão. Então, esse é o termo geral que não pode ser esquecido. Então, ele quer saber o nosso A30, o 30º termo. O que nós temos aqui na PA? Nós temos o A1, que vale 3. Nós temos a razão. A razão vale quanto? 7 menos 3, 4. Preciso estar falando aqui, vendo? Não, porque ele já confirmou que é uma PA. Então, fiz o primeiro, eu sei que a razão é 4. Tá ok? A razão é 4. Então, fazendo aqui, no termo geral, eu tenho que o A30 vai ser o A1, que vale 3, mais n menos 1, que é 30 menos 1, que multiplica a razão, que vale 4. O A30 é igual a 3 mais 29 vezes 4. O A30 é igual a 3 mais 29 vezes 4 vai me dar quanto? 29 com 4, 36. 4 vezes 9, 36. 8, 11, 116. Um, dois, três. Nosso quarto exercício aqui, ó. Determine a quantidade de números naturais menores que 200, sabendo-se que dividido por 7 deixa resto 2. Ih, professor! Caraca, dividido por 7 não deixa resto 2 dessa PA. Então, quarto exercício. Determine a quantidade de números naturais menores que 200, sabendo que dividido por 7 deixa resto 2. Ih, professor, menor do que 200. Então, a gente tem que saber o primeiro termo e o último termo para a gente achar o valor de n, que eu não sei. Só que tem um negócio, o número eu não sei, mas ele dividido por 7 me deixa resto 2. Logo, com isso, a minha razão vale quanto? Vale 7. A minha razão da PA é 7. Então, aqui eu já sei que vale 7. Então, para isso, eu tenho o nosso termo geral. Qual é o termo geral da PA? AN é igual ao A1 mais n menos 1, que multiplica a razão. Esse aqui é o nosso termo geral. Logo, eu terei o quê? Eu tenho que saber o valor de n. Eu não sei. Eu tenho que achar meu primeiro termo aqui, que eu preciso do primeiro termo e preciso do último termo, que é o AN. Então, como eu vou achar meu primeiro termo? Eu sei que o número tem que ser divisível por 7 e dar resto 2. Então, na sequência dos números naturais do zero, partindo do zero, eu terei meu primeiro termo 9. Porque se eu pegar o 9 e dividir por 7, vai me dar resto 2, certo? E a minha razão vale quanto? A minha razão vale 7. Meu segundo número, meu segundo termo é 16. Imagina você fazer até chegar a 200. Não dá, né? Então, para a gente achar o AN, que é o último termo,
O 199 por 7 não dá. Mas o 198 divididos por 7 vai me dar 28, 196, resto 2. Então, o último termo dessa progressão aritmética é o 198, que divide por 7 deu o resto 2. Logo, ele quer saber a quantidade de termos que tem. Então, a quantidade de termos vai ser o AN 198 igual o A1, 9, mais N menos 1, que a gente quer saber, vezes a razão, que é 7. Então, esse 9 vai para lá. 198 menos 9 vai me dar 189. Igual, fazendo a distributiva, 7n menos 7. 7n vai ser igual a 189 com mais 7, 196. Então, n é igual a 196 dividido por 7, 28. Certo? Então, essa PA possui 28 termos. Aplicação direta de quem? Do termo geral. Nosso quinto exercício. 3 números estão em PA, de tal forma que a soma entre eles é 15 e o produto é 80. Calcule os 3 números. Caraca, professor, complicou? Nada. Qual é a nossa PA? A1, A2, A3. Tá aqui. Em cima disso aqui, o que ele falou pra gente? Que a soma deles, A1 mais o A2 mais o A3, é 15. E que o produto entre eles, A1 vezes o A2 vezes o A3, 80. Olha só. Então, eu tenho a soma e tenho o produto. Mas e aí, professor? Lembra lá da representação que eu botei especial? Onde que eu tenho 3 termos, eu tenho aqui x menos r, x mais r. Onde com isso aqui, quando eu fizer as minhas operações, vai facilitar, que eu vejo de ficar com duas variáveis, eu vou ficar com uma só. Como assim, professor? Olha, quem é o A1 para a gente aqui? X menos R. Quem é o A2? X. Quem é o A3? X mais R. Então, eu venho, ó, x menos R mais x mais R igual a 15. Resolvendo isso aqui, eu tenho menos R com mais R, já some. X mais x, tenho 3x igualado a 15, x igual a 5. Ó, o x vale 5. Já vimos uma variável. Agora eu venho para cá, ó. Agora eu venho aqui, né? O produto x menos r que multiplica x mais r igual a 80. Então, eu faço, para não me perder, eu faço por parte. Ó. Fazer esse bloco aqui primeiro. Eu tenho x ao quadrado menos xr. Fecha aqui, ó, x mais r igual a 80. Agora eu faço esse segundo bloco, ó, x ao quadrado vezes x ao cubo, certo? X ao quadrado mais r, mais x ao quadrado vezes r, menos x ao quadrado vezes r, menos x vezes r ao quadrado igual a 80. Então, aqui eu tenho mais x ao quadrado r menos x ao quadrado r, some. Ficou o que pra gente? X ao cubo menos x vezes r ao quadrado igual a 80. Então, gente, aqui nós achamos o 5, né? Posso muito bem já chegar aqui e substituir. Só que vamos facilitar pra gente, facilitar a nossa conta. Porque eu tenho x e tenho x. Se eu colocar o x em evidência aqui, o que vai sobrar? X ao cubo dividido por x, x ao quadrado, menos xr ao quadrado dividido por x,
Sobrou quem? R ao quadrado, igualei a 80. Agora eu venho aqui, ó. Quanto vale o x para a gente? O x vale 5. Então, eu tenho aqui, ó, 5, que multiplica 5 ao quadrado menos r ao quadrado, igualei a 80. Dá para simplificar alguma coisa? Dá para simplificar o 5 com o 80. 80 dividido por 5, correto? Então, vou ficar, ó, 5 ao quadrado, 25, menos r ao quadrado é igual a 16. Lembra que eu falei de simplificar? Então, agora vamos ver, ó, menos r ao quadrado é igual a 16 menos 25. Então, eu tenho que é menos r ao quadrado igual a menos 9. Multiplico por menos 1 tudo. R ao quadrado é igual a 9. Extraindo a raiz quadrada, r é igual a mais ou menos 3. Certo? Então, com essas duas razões aqui, vamos ver se forma minha PA lá. Ele quer os três números. Então, nós vimos que os três números são o quê? X menos r, x mais r. Onde que o x, nós vimos que o x vale quanto? O x vale 5. Então, para uma razão menos 3, eu terei o quê? 5 menos 3, 5 mais menos 3, correto? Então, isso aqui fica para a gente como? Ó, 5 com mais 3, 8, 5 com menos 3, 2. Então, aqui nós já fizemos a primeira PA, né? Primeira sequência com a razão menos 3. Agora eu tenho minha razão 3. Como vai ficar isso? 5 menos 3, 5 mais 3. Eu tenho 5 menos 3, 2, 5 mais 3, 8. Com isso, nós temos as duas sequências, né, os três números da PA. Uma PA crescente e uma outra PA decrescente. Sétimo exercício. Numa PA, a soma do terceiro termo com o 17º é 74. A do oitavo com o 20º é 98. Determine essa progressão. Caraca, professor, que loucura! Olha só, o terceiro termo é o A3, que somado a quem? O 17º, o A17, é igual a 74, professor. E agora, a do oitavo termo, somado ao do 20º, é igual a 98. Que isso, professor? Que loucura é essa? Calma, não sofra por antecedência. Observe aqui qual é o nosso termo geral. Nós temos o termo geral que é a n, que é igual a 1, mais n menos 1 vezes r. Temos isso, correto? O A2, ele é o antecessor, o A1 mais a razão, que o A3, ele é o A2 mais a razão, certo? O A2 mais a razão. Então, eu posso dizer para você que o A4, que o A4, ele é o A1. O professor só falou que tem que ser assim, mais duas vezes, mais 3 vezes a razão. Eu posso fazer desse jeito. Em vez de eu botar aqui que o A4, ele é o A3 mais a razão. Para chegar no A4, quantas razões eu somei? 3. Em cima de quem? Do A1. Olha só, o A4 é o A1 mais a razão. Se eu fizer o A5 é o A1 mais 4 vezes a razão. Então, o número que multiplica aqui, ó, de quem é? O termo geral. Aqui, ó, o termo. Então, agora eu vou montar o meu A3. Só que tem um detalhe, gente. O A3 aqui é o A2 mais R. Tá? O A4, o A3 mais R. Nós temos que procurar colocar tudo em um único termo para poder facilitar a conta.
Então eu vou trabalhar sempre com o A1 e a razão, né? Aí eu vou ver, ó, o A3. Quem é o A3 para a gente? É o A1 mais 2 vezes a razão. Então o A3 para a gente vai ser o A1 mais 2R, mais o A17. Quem é o A17? É o A1 mais 16R. Isso igual a 74. Melhorando essa soma aqui, eu tenho um A1 com A1, eu tenho 2A1 mais 2R com mais 16R, 18R. Tudo isso igualado a 74, correto? Eu fiz aqui. Posso simplificar? Posso. Simplificar por 2, tudo. Então, eu tenho A1 mais 9R igual a 74, 37. Aqui. Para fazendo a segunda linha lá, o A8 ele é o A1 mais 7R, mais o A20 ele é o A1 mais 19R igual a 98. Então, vai me dar 2A1 mais 7 com mais 19, 26R igual a 98. Posso dividir tudo por 2. Então, eu tenho que vai ser A1 mais 13R igual a 49. Certo? Então, eu já tenho as duas linhas aqui. É só eu fazer o quê? Eu montar o meu sistema aqui, ó. Onde que eu tenho A1 mais 9R igual a 37. A1 mais 13R igual a 49. Bem tranquilo, certo? Só fazer aqui. Só que para isso eu tenho que trocar o meu sinal. Se eu multiplicar a primeira linha por menos 1, eu vou ter aqui, ó, menos A1, menos 9R, menos 37. Isso aqui eu já elimino, ficou 13 com menos 9, 4R, igual 49 com menos 37, 12. Logo, a minha razão vale 3. Então, vamos ver que o meu A1 mais 9 vezes 3 é igual a 37. A1 vai ser igual a 37 menos 27. A1 vale 10. Então, se nós já temos o primeiro termo e temos a razão, essa progressão será o quê? A progressão, vamos fazer aqui, ó, 10, 13, 16, né? 16, 19. Ele não falou quantos termos, então, ó, reticência. Logo, isso aqui representa para a gente, isso aqui, uma PA infinita. Então, quando eu tenho reticências no final aqui, ou aqui no início, é uma PA infinita. Infinita. Questão número 8. Calcule a soma de todos os números naturais entre 20 e 400, cujo algarismo da unidade é 2, termina em 2. Então, a soma, vamos lembrar, Sn é igual a 1 mais a n, que multiplica n sobre 2. Não pode esquecer a soma dos termos de uma PA, tá? A n. Ele falou os números naturais, né, entre 20 e 400. Qual particularidade que ele deu? Que termina com 2. Olha só, do 20, primeiro termo é o 22. Depois do 22, qual é o outro número natural que termina com 2? É o 32. E depois, o 42. Até chegar a quem? Que termina com 2. Até 400, que é entre eles. O 392. Certo? Que depois dele é o 402. Passou. Então, qual é a nossa razão nessa PA aqui? A razão é 10. Porque você vai ter, ó, o primeiro no algarismo 2. Depois dele, que vai terminar com 2, é o 12. 10. Depois dele, o 22, mais 10. E nós temos a razão 10 e nós temos que o primeiro termo, 22. Para que eu possa fazer a soma, eu tenho que saber o n. Quantos termos tem? Então, eu venho para o meu termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1
que multiplica a razão. Correto? O termo geral não pode ser esquecido. Onde que meu AN quem é? O 392. 392 é o último termo, que é igual a 22, que é o primeiro termo, mais N menos 1, que multiplica a razão. Que a razão vale quanto? Desculpa, a razão vale 10, já coloco aqui. Então, 22 vai para lá, eu tenho 370, que é igual a 10N menos 10. O menos 10 vai para o outro lado com mais 10, então 370 com mais 10, 380. Então, eu tenho que 10N é igual a 380. N vai ser 380 dividido por 10, 38. Tranquilo? 38. Então, o número de termos dessa PA é 38. Agora, eu consigo fazer a soma? Sim, consigo fazer a soma. S de 38 é igual a 22 mais 392 sobre 2, que multiplica 38. Onde que esse 38 eu posso simplificar com 2, fica 19. Então, eu tenho que S38 é igual a 414 vezes 19, 7.866. Então, a soma dos 28 termos dessa PA, 7.886. Então, vamos para a nossa nona questão aqui dos exercícios de progressão aritmética, onde que eu tenho, resolva a equação log de x na base 2, mais log de x ao quadrado na base 2, mais log de x ao cubo na base 2, reticência mais log de x elevado a 100 na base 2, é 15.150. Então, aqui, para saber resolver a equação, eu tenho que, toda equação, vamos saber o valor da incógnita. Quem é a incógnita? É x, está aqui. Tá? Então, é uma soma. Se é uma soma, nós temos Sn, é A1 mais AN, que multiplica o N sobre 2. Correto? Está aqui. Sobre 2. Tranquilo? Tá. Só que agora a gente tem que organizar essa equação do logaritmo. Vamos usar a propriedade do expoente do logaritmo. Reescrevendo aqui, eu tenho log de x na base 2, mais o expoente lá, eu venho 2 log de x na base 2, mais o expoente lá que é 3. 3 log de x na base 2, mais a reticência, mais 100, que multiplica log de x na base 2 é igual a 15.150. Tranquilo? Tenho isso aqui. Então, quem é a soma? Sn, 15.150, tá? Então, eu já tenho que aqui eu já sei que aqui o Sn é 15.150. O meu A1 é log de x na base 2. E o meu AN, porque eu tenho quantos termos? Vai do 1 ao 100, eu tenho 100 termos. Então, o meu A100 é quem? É 100, que multiplica log de x na base 2. E o meu N já é o próprio 100. Tranquilo? Então, vamos montando aqui embaixo. Aqui, eu tenho 15.150 é igual o A1 log de x na base 2 mais o AN, que é 100, que multiplica log de x na base 2 sobre 2, que multiplica 100. Isso aqui já fica fácil, eu já simplifico aqui, 100, 50. Agora, eu venho aqui log de x na base 2 mais 100, que multiplica log de x na base 2 é igual a 15.150 divididos por 50. Tá aqui. Então, nós temos aqui, ó, 1 log de x na base 2 mais 100, que multiplica log de x na base 2, eu tenho 101 log de x na base 2 igual 1.515 dividido por 5, 303.
Continuando aqui, nós temos que o nosso log de x na base 2 é igual a 303 dividido por 101. Isso aqui me dá 3. Então, eu tenho que meu log de x na base 2 é igual a 3. Se é igual a 3, eu tenho x é igual a 2 ao cubo. X é igual a 8. X igual a 8. Um grande abraço.